Olá, pessoal do YouTube, entenda tudo que envolve a treta da vacina chinesa, as motivações, os problemas, tudo que você precisa entender. Se você quer entender o que leva o Bolsonaro a não querer comprar a chamada vacina chinesa, você está no vídeo certo. É preciso entender que são dois os motivos que fazem ele tomar essa decisão e que essa decisão trazem três problemas para o presidente Bolsonaro. Mas vamos falar sobre isso ao longo do vídeo. Vamos então começar falando sobre os motivos que levam Bolsonaro a dizer que não vai comprar, não tem interesse e o Brasil não vai gastar dinheiro com a chamada vacina chinesa. O principal problema é esse: Dória e sua aspiração presidencial. A questão é o seguinte, pessoal: por trás dessa questão toda existem as questões políticas. Não dá para analisar essas questões sem entender as questões políticas. E aqui não cabe emoção. Não é questão de defender um ou defender o outro, é questão de enxergar a realidade. E uma das motivações é se fazer oposição ao governador de São Paulo, João Dória. E o Instituto Butantan, que está desenvolvendo a vacina, chamada vacina chinesa, é de São Paulo, do governador João Dória. Então, para Bolsonaro, não seria interessante que o estado de São Paulo, um de seus rivais políticos, tragam a solução para o problema atual, que no caso é a pandemia, que vem atrapalhando este ano todo. Então, o primeiro ponto é essa questão política de oposição. Dória de um lado, Bolsonaro de outro, e Dória conseguiu ajudar a piorar a situação quando ele falou que a vacina seria obrigatória. Foi a ponta que o Bolsonaro precisava para dizer que ele estava sendo antidemocrático, ele estava sendo limitando a liberdade dos brasileiros e que a vacinação não seria obrigatória. O ponto ali é puramente de contestação e de oposição. Puramente. É muito difícil imaginar que futuramente, saindo uma decisão da comprovação de que a vacina funciona, é segura, essa do Butantan ou qualquer outra funcione, que a vacinação não vai ser para todos os brasileiros. Sim, talvez usar o termo obrigatório foi um erro grave e foi de Dória, mas não tem como negar que o ideal é que toda a população tome a vacina até para alcançar o nível de imunização que a população precisa. Esse, aliás, é o princípio da vacina: imunizar a população. Senão, não há sentido ter uma vacina. Mas, voltando à oposição, a questão aqui é 2022, quando talvez haja a expectativa de que ambos se enfrentem na corrida presidencial. Bolsonaro tentando a reeleição, Dória tentando chegar ao cargo de presidente, e o argumento vacina desse ano chegar lá dando vantagem ao governador de São Paulo. Então, o primeiro motivo ele é puramente político. Então, sem as emoções, sem a questão partidária de defender este ou aquilo, é esse o motivo inicial da recusa da vacina. E agora nós vamos para o segundo ponto: a origem da vacina e agradar Donald Trump. O segundo motivo também não deixa de ser político, mas é para que o governo Bolsonaro possa agradar o seu maior aliado internacional, que são os Estados Unidos, hoje governados por Donald Trump. A questão é que os Estados Unidos e a China estão em disputa comercial há muito tempo. Estão disputando ferrenhamente, espaço por espaço, no campo internacional, influência e questão de poder mesmo entre os países. Então, nessa corrida pandêmica, quem também apresentar a solução, no caso a vacina, também leva vantagem. E o Brasil, como aliado dos Estados Unidos, o presidente entende que nessa questão também deve continuar essa oposição à China, fazendo o jogo de não apoiar um produto que seja que venha do opositor de seu principal aliado, no caso a China, que é a principal opositora hoje dos Estados Unidos no mundo. Então, nós vemos que aqui é uma questão de geopolítica, onde o presidente do Brasil
tenta agradar o presidente americano, se mostrando aliado a ele, se opondo a um produto chinês, pois a vacina ela ganhou o termo de vacina chinesa, por vir de uma empresa desenvolvida na China, os insumos vindo da China e tudo mais. Estes, então, são os principais motivos que fazem a recusa de Bolsonaro falar que não vai comprar, que não tem interesse nessa vacina, a vacina chinesa que está sendo desenvolvida em São Paulo no Instituto Butantan. Porém, essas motivações e essas declarações, elas têm um peso político, têm um peso para agradar os aliados, têm um peso para agradar seus eleitores, mas também pode trazer problemas e consequências, e é sobre isso que vamos falar agora, porque essas medidas e essas decisões são tomadas por um chefe de Estado. Nós estamos no meio de uma pandemia e é preciso ponderar se argumentos políticos somente são suficientes para tomar tais decisões. Então, vamos ao primeiro problema. O mundo não é uma bolha. E por que este é um problema, pessoal? Entendam o seguinte, o mundo hoje ele é globalizado, diferente do globalismo, são duas coisas diferentes. Então, hoje não tem como um produto ser 100% ou totalmente desenvolvido por uma única nação, principalmente numa situação como essa, onde o mundo inteiro procura uma solução e as informações elas são trocadas entre os institutos para desenvolvimento de uma vacina, de um remédio que seja para tratar a doença. Então, no caso, por exemplo, do Butantan, o Butantan ele pegou para desenvolver uma vacina da empresa Sinovac, que é um instituto farmacêutico chinês, porém, os pesquisadores, a técnica, toda a forma de trabalho é brasileira. A vacina está sendo desenvolvida no Brasil por pesquisadores brasileiros com base num estudo feito na China com insumos chineses. A mesma vacina também está sendo testada em outros países, em outros institutos no mundo. E esses institutos, eles conversam entre si. Então, ao negar a vacina, parece dar a entender de que está vindo um navio com 100 milhões de doses da China, pacote fechado, ninguém sabe o que tem ali dentro e que cada pessoa vai ser amarrada e tomar uma dose dessa vacina. Não é isso que está acontecendo. Existem pesquisadores brasileiros que estão desenvolvendo e já estão dando conclusões falando que, olha, a vacina ela tem grandes chances de ser favorável, de cumprir os seus objetivos e pode estar pronta para a produção a partir do início do ano que vem. Ponto. Então nós temos pesquisadores nossos de um dos institutos mais respeitados do Brasil, se não o mais respeitado no campo de vacinação e sorologia, dizendo e atestando que a vacina pode ser confiável, que ela funciona, independente da sua origem, o que é uma coisa que pode ser discutida, mas, ao meu ver, não deve ser determinante para decidir adquirir ou não tal vacina. E isso também é um problema, pois, se considerarmos o caso da vacina, por que negar só a vacina? Você já percebeu, por exemplo, a quantidade de produtos da China que nós temos em casa? A quantidade de pessoas, por exemplo, que hoje está em casa esperando chegar a sua encomenda que comprou em algum site chinês. Então, se o argumento de não adquirir a vacina é de que ele é da China, para proteger a população, porque pode dar algum problema, porque pode dar algum efeito colateral, a consequência direta disso seria fechar o nosso comércio para a China, já que existe um risco iminente, seria fechar. Então, por exemplo, se você está achando que eu estou exagerando, dá uma olhada no seu roteador, dá uma olhada nos produtos que você tem em casa, em roupas, a quantidade de coisa que nós temos da China. Boicotar a China hoje, infelizmente, não é uma coisa tão simples quanto parece e quanto é dita. E para dar um exemplo da loucura dessa declaração, de negar a vacina pelo simples fato da sua origem, eu vou ler o trecho da entrevista do diretor da Anvisa, que é o órgão federal que regulamenta as vacinas no Brasil, dizendo sobre, por exemplo, os insumos da vacina de Oxford, que está sendo desenvolvida em parceria com a Fiocruz no Rio de Janeiro, que está no mesmo nível de desenvolvimento da vacina do Butantan ou vacina chinesa, e que não está sofrendo
esse nível de acusação do presidente, inclusive já recebeu aporte de compra de doses. Então, vamos ver o que o diretor da Anvisa disse à CNN no dia 22 de outubro. A vacina de Oxford irá trabalhar com insumos farmacêuticos vindo da China. O insumo farmacêutico é a farinha que faz o pão. Ele é a base da vacina, um substrato básico. Hoje, no mundo, é quase impossível ter um produto 100% em um país. Essa noção pertence ao passado. Sabendo-se do fato que, inclusive, as outras vacinas que estão desenvolvidas com base em produtos e insumos vindo da China, como que se fecha o mercado, pois não vamos aceitar um produto, não vamos aceitar uma vacina vinda da China. Não faz sentido. Essa declaração por si só, ela não faz sentido e ela gera um problema de retórica no discurso do presidente. Vamos então ao segundo problema da recusa da vacina chinesa por sua origem. Colocar a pesquisa em dúvida é colocar o Instituto Butantan em dúvidas. Pessoal, como eu já disse nesse vídeo, o Butantan ele é hoje talvez o principal instituto de pesquisa de vacinas e sorologia no Brasil. É esse instituto que produz mais de 90% das vacinas utilizadas em território nacional, que está desenvolvendo essa vacina no Butantan da empresa chinesa Sinovac, e é ele que vai atestar para a utilização. É ele que vai enviar os dados para a Anvisa para a aprovação ou não da vacina. E aí alguém poderia dizer: mas ela pode ter efeito colateral, ela pode trazer problemas. E as consequências dessa vacina feita às pressas? Meu amigo, todas as vacinas estão sendo feitas às pressas. E aí nós temos duas soluções. Ou nós convivemos com esse vírus da forma que está, sem medicamento, sem um tratamento adequado, sem uma vacina, e vamos ver até onde dá, ou nós desenvolvemos as vacinas e aquela que se mostrar mais adequada, com melhores resultados, nós utilizamos. O tempo médio de produção de uma vacina é de 5 anos. As vacinas têm sido desenvolvidas da forma mais rápida possível para trazer um retorno rápido à população, para que consiga pôr um fim nessa pandemia o quanto antes. Pode haver risco? Pode, mas pode haver risco na vacina chinesa, pode haver risco na vacina de Oxford, em qualquer outra vacina. Nenhuma está seguindo o roteiro normal de desenvolvimento de uma vacina. Então, esse argumento de que pode ter efeito colateral, que pode ter problemas futuros, isso vai servir para qualquer vacina. Então, o argumento que vale para uma, ela vale para outra. E aí, colocar em risco os pesquisadores, o Instituto Butantan, como se eles fossem culpados por qualquer problema que venha a ter, não eximindo a responsabilidade, a gente tem que sempre fiscalizar, estar em cima, mas colocar em xeque uma pesquisa, colocar em xeque o desenvolvimento de uma vacina, somente pela origem de uma empresa ou de um estudo, sendo que eu tenho um instituto meu, com pesquisadores altamente preparados, me dizendo que a vacina funciona e que ela é segura, por que não? Por que negar simplesmente pelo fato de onde veio o insumo ou da origem do laboratório, da origem da pesquisa? Vamos então para o terceiro problema: o valor a ser pago futuramente. Pessoal, esse é um problema lógico que, se nós formos negar todas as vacinas por tempo de desenvolvimento ou por origem, esperar ter uma comprovação, esperar o final, nós podemos ter um grave problema, e isso é mercado. É muito mais barato você comprar um produto em desenvolvimento do que você comprar um produto já na fase de comercialização. A partir do momento que, se tiver uma vacina comprovada, comercializada, você não vai ter o preço que as vacinas têm sido comercializadas hoje. Isso é um fato, independente da origem da vacina, independente do laboratório que produz essa vacina. Assim que for confirmada a viabilidade, a segurança e a funcionalidade da vacina, vai começar uma corrida louca para ver quem consegue mais doses. E aí você acha que quem vai conseguir doses com mais facilidade? Um país de primeiro mundo que tem poder econômico para comprar as doses,
ou nós, um país de terceiro mundo, que estamos tendo problemas fiscais um atrás do outro e o dólar disparando e a nossa moeda se desvalorizando. Então, é muito mais vantagem você ter acordos, como o governo federal, por exemplo, já fez com a vacina de Oxford, você também se cercar com outras vacinas para que você consiga, à medida que a vacina for confirmada, você garanta doses e fabricação daquela vacina também no seu território. Isso é segurança tanto econômica para o dinheiro público gasto pelo governo na compra da vacina, quanto para a população que vai receber essa vacina o quanto antes, que vai ter a certeza de que assim que a vacina for liberada, assim que for confirmada que ela é segura e pode ser utilizada, ela irá receber essa vacina. Imagine a vacina ser desenvolvida dentro do território nacional e o Brasil ter dificuldades para comprar essa vacina. E eu não estou falando só da vacina que está sendo desenvolvida no Butantan. Isso pode acontecer com outras vacinas, se não for feita essa negociação em fase de desenvolvimento. E essa vacina é confirmada e o Brasil não consegue comprar doses suficientes porque não tinha um acordo antes que garantia uma quantidade de doses dessa vacina. Então, esse é o terceiro problema. Então, no momento, é uma questão de não de origem ou envolver politicagem na questão. A questão aqui é prática, é ser prático. Eu tenho um instituto gabaritado que vai me dizer se isso é seguro ou não. Assim como a vacina de Oxford, eu tenho a Fiocruz que vai me atestar se essa vacina é segura, é eficaz contra o vírus ou não. E outras vacinas que estão sendo pesquisadas também no Brasil e ao longo do mundo. Então, para que essa celeuma de origem, tudo? Isso é política. Isso é política. E a população, ela entrar nesse jogo de política para apoiar questão eleitoral é muito temerário. Estamos no meio de uma pandemia e este não é o momento para isso. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Qual a sua opinião sobre o assunto? Deixa aqui no comentário. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.